tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de novembro de 2015. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 3.561, tem 7 páginas, 44 logias e 21 máximos. O tema de hoje a ser debatido é cultura científica, da especialidade experimentologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, Alba Cardoso, que é tradutora de inglês, graduada em matemática, brasileira, natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde março de 2008. A cultura científica é o cabedal de conhecimentos, habilidades, práticas, métodos e valores centrados na ciência, expressa em paradigmas, padrões de comportamento, pensamentos, sentimentos e energias adotados pela Consim, omnipesquisadora, homem ou mulher, individualmente ou em grupo. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal investigativo, o holopensene institucional pesquisístico. E na fatologia, a matriz cultural, a sapiência investigativa, o autodesenvolvimento pesquisístico, o cientificismo, a história das ciências, os dogmas científicos, as dificuldades intrínsecas ao processo de decodificação e adequação do discurso científico, o preconceito de pesquisadores sobre o diálogo com o cidadão comum, o hermetismo dos pesquisadores de área específica de interesse, a popularização da ciência, a visita ao museu enquanto educação não formal e não estruturada, a criação de programas e campanhas permanentes de ciência e tecnologia, a apropriação pelo indivíduo do discurso científico, o entendimento do impacto das tecnologias da vida pessoal, a ciência presente no cotidiano, o futuro da ciência enquanto bem universal. E aqui na parafatologia, o paradigma vigente influenciando a parapercepção, a dificuldade de a Consim destreinada realizar para-observação dos parafatos, a hipótese das dimensões extrafísicas serem fontes de informação nas dimensões físicas, a capacidade de pensamento ampliada pelo desbloqueio dos chakras encefálicos, a priorização da pesquisa da megafenomenologia. E aqui, na fatologia, a gente chama a atenção que tem 42 linhas. É o dobro do máximo. Então, é excelente. São muitos temas, muitos itens aí para a gente debater. No detalhismo, também tem bastante sessões, 24 sessões, o que configura um máximo para divisão, e também tem 14 máximos aí, em geral. Agora, aqui na argumentologia, nós destacamos essas listagens, né? Tem a primeira com 8 tipos de premiações brasileiras, concedidas aí pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Depois tem uma outra listagem, que é uma correlaciologia. Então, aqui a gente tem 100 termos correlacionados ao estudo do tema cuja compreensão denotativa aumenta o nível da cultura científica pessoal. E na remissiologia nós destacamos autocientificidade, divulgação científica, musa científica, paracientista e para chatear o PhDeus. Aqui na frase enfática, a cultura científica é alcançada e ampliada por meio da alfabetização pesquisística, da transição do fechamento hermenêutico para o abertismo e da democratização do saber científico. E aqui na questionologia, você busca divulgar o conteúdo dos experimentos do Autolabicon, contribuindo com a cultura científica transcendente? Com qual frequência? Na bibliografia específica, nós temos 5 fontes e na webgrafia específica, uma fonte. Agora, a gente tem aqui a mega-análise
feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Universo, pesquisa, abertismo, publicação, conhecimento. Omnipesquisa, cientificismo, cosmovisão, sapiência, ciência. Curiosidade, investigação, hermetismo, holofilosofia, hermenêutica. Racionalidade, democratização, antidoutrinação, experimentologia, interdimensionologia. Bacana essa mega-análise aqui. Agora, antes da gente entrar, professora Alba, eu queria fazer uma chamada aqui e daquela venda antecipada do livro 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Até o dia 21 de novembro, agora, de 2015, você pode comprar diretamente aqui na Livraria Epígrafe, no CAEC, ou pelo site www.shopcons.com.br. E, então, com essa venda antecipada, a gente vai viabilizar a impressão, né, desse catálogo, desse livro dos 500 verbetógrafos. Então, ele de 130 fica por 95. E, para quem não sabe ainda, esse livro vai ter o formato, o tamanho da enciclopédia, de um tomo da enciclopédia impressa, né? E a ideia é que ele seja distribuído e que ele integre o conjunto da biblioteca da Enciclopédia da Conscienciologia. E o objetivo dessa publicação é a gente ter uma facilidade maior de reconhecimento aí no nosso autorrevezamento grupal, né? Então, a gente entende que tendo esse compilado aí, essa convergência, né, de todos os verbetógrafos, no caso a gente está publicando 500, e são os primeiros 500, a gente sabe que a enciclopédia não deve ter fim, né? Vai depender da nossa competência, e nossa, que eu digo de todos os intermissivistas. Então, a gente está agora, por exemplo, no projeto 1000 verbetógrafos, né? Continuando, já tem vários NEOs, mas, enfim, precisou se dar um corte, né? Que era o projeto original de 500 verbetógrafos. Então, é isso, a gente precisa entender o valor dessa publicação. Por exemplo, já teve gente que comentou comigo que queria ter um para distribuir na biblioteca de onde ela estudou. É interessante essa ideia, né? Porque você vai se acessar a sua biografia, você vai saber onde você nasceu e tudo, enfim, se estiver pesquisando, você já tem ali mais uma fonte de pensar aí a holomemória, né? A retrobiografia. Então é isso, e com a convergência, principalmente que, obviamente, vai estar a listagem de todos os verbetes, então é a mini biografia de cada verbetógrafo, a fotografia, a listagem dos verbetes que ele publicou e o professor Valdo, evidentemente, com todos os verbetes que ele também publicou na enciclopédia. Então é isso, pessoal, vamos tentar agilizar essa compra antecipada e, claro, que mesmo a pessoa que não entrou, que não publicou ainda, é interessante ela ter essa publicação, porque a gente tem a boneca, né, até de uma outra publicação mais antiga, que a professora Cida Nicolau, não sei se vocês chegaram a ver, o professor Valdo mostrou aqui em outras ocasiões, um compilado que ela fez, não só de NEO, ela colocou também pessoas que estavam ainda com título aprovado, ou que faziam anúncios aqui no tertuliário. Mas, enfim, essa prévia que ela fez, foi um espiralado, né, já dá uma noção bem boa do que é você ter essa visão de conjunto dos intermissivistas, com currículo, fotografia, é muito bacana. É como eu penso que a visão de um evoluciólogo deve ser um pouco assim na parapsicoteca, né? Essa coisa de visão de conjunto. Então, é interessante para os pesquisadores e conscienciólogos em geral, né? Ter essa, na minha opinião, né? Ter essa... Eu penso que mesmo que eu não tivesse nela, eu gostaria de ter um panorama geral
da CCCI, né, dos verbetógrafos, dos compassageiros evolutivos. E a gente espera que, com o tempo, todos, o máximo de pessoas, publiquem, né, tenham verbetes. Então, é isso. Agora, a gente tem também uma chamada aqui de recadastramento biométrico, aí alguma coisa mais específica para os moradores de Foz do Iguaçu. De 3 de novembro a 31 de março, todos os eleitores precisam comparecer e fazer o recadastramento. Precisa levar o RG original e contas comprovando residência, né? Informações 3522-3064 ou 3522-2855. É no fórum? É fórum eleitoral, que eu saiba. Então, ali na Costa e Silva, né? Pouco depois da rodoviária, né? Como? É eleitoral, é título eleitoral isso. Então, é recadastramento biométrico para os eleitores de Foz do Iguaçu. Qual é a data mesmo, Dulce? A data? É até 31 de março, mas a Nerli, né, que é a pessoa que ela sempre dá as dicas, ela me ajudou muito quando eu fui transferir meu título, ela me deu boas dicas. Ela orienta que, obviamente, não se deixe para a última hora, porque é aquela filas, esperas, né? Então, é isso. Agora, pessoal, a gente quer também fazer uma chamada, que eu considero bem importante, que é o programa Amigos da Enciclopédia. O coordenador do programa Amigos da Enciclopédia, que é o Fernando Barbaresco, né? Ele solicita mais uma vez o apoio dos voluntários da CCCI. Nos últimos meses, alguns voluntários deixaram de renovar, né? E claro que as despesas da enciclopédia, como tudo, vai seguindo aí os custos de produção, no caso do Brasil, né? Então, é importante que, na medida do possível, todos possam priorizar a continuidade desse apoio, né, ao programa por meio da adesão ou da renovação da sua assinatura, né? Então, informações aí na Secretaria do CAE, que eu penso que eles vão indicar, e tem também o site do programa Amigos, né? Então é isso, pessoal. Professora Alba, vamos então ao nosso verbete, cultura científica, e a gente queria que você comentasse aí da sua motivação para escrever sobre esse tema. Boa tarde a todos. Eu comecei a pensar sobre esse assunto desde que eu fiz o Inventividade Interassistencial, né? E depois o Autoconfiança Inventiva, e assistia muito documentário, e até mesmo que eu não procurasse, que eu não buscasse documentários, acabava ligando a televisão e aparecia alguma informação na época. Então houve muita sincronicidade. E eu fiquei pensando no nosso ambiente, né? O que eu digo de ambiente? O ambiente da CCCI, o tempo todo a gente falando pesquisa, ciência, né? Tentando colocar o corpo da Conscienciologia, né? Uma ciência nova, tentando definir melhor isso aí. E aí eu pensei, deixa eu ver se tem algum verbete que fala sobre, né, cultura científica. E não tinha. E aí eu pensei que é a nossa realidade aqui. Então, que eu precisava descrever, pelo menos para eu entender também melhor, né, onde é que eu estava inserida, onde é que eu estou inserida. Eu estou inserida num ambiente que incentiva a cultura científica, né, e cultura científica não é só o conhecer. É o que está escrito aqui, é o conhecer, é o praticar, são as relações que a gente tem, tudo isso tem a ver com a cultura científica. Então, me motivou a entender o ambiente onde eu vivo, né? Porque é interessante a gente pensar, né, Alba, nessa diferenciação da nossa cultura científica tão particular aqui, conscienciológica, né? E você permeou bastante o verbete com o paradigma consciencial, claro, ele está inserido na enciclopédia da Conscienciologia, e eu acho que esse tema é bem rico mesmo para a gente debater e conseguir se situar melhor, né? Porque é bem frustrante, eu não sei se você tem alguma experiência nesse sentido. De quê?
mas acho que até o pessoal que está mais na academia talvez tenha muito mais experiências, mas eu já tive assim oportunidade. Hoje em dia eu não me frustro mais, eu já entendi, mas é engraçado assim, às vezes você faz uma abordagem ultra densa e profunda, enfim, séria, vamos dizer assim, considerando alguma abordagem do paradigma consciencial, e a pessoa que está inserida na academia, que tem uma abordagem, que tem uma cultura científica intrafisicalista, ela não só não compreende, mas como não consegue encaixar nenhum paradigma que ela conhece, quase que ridiculariza assim, as nossas apreensões, né, cognitivas. Então, eu acho que isso é um pepino, assim, é um negócio que a gente tem que aprender a lidar melhor com isso, né? Eu até fiquei pensando assim, eu devo estar muito longe, né, de conseguir definir uma ciência ou de conseguir explicar os fenômenos de forma mais técnica, porque teve uma vez que eu dei uma aula, um CIP, né, e aí o aluno, ele saiu do CIP e falou, eles têm uma abordagem religiosa. Às vezes, pá, né, o que apareceu ali de ranço ainda, de qualquer coisa assim que pegou mais para o aluno essa parte do que a parte científica. Então, o quanto que, né, ainda tem que desagregar, melhorar, né, reeducar, qualquer coisa assim. É bem difícil. Complexo. Porque no momento que a gente começa a explicitar o paradigma conscienciológico, começa a falar das bioenergias, das múltiplas vidas, da continuidade da consciência, depois da dessoma, pronto. Aí, automaticamente, já tem uma conexão direta com religião, por exemplo, que é o paradigma, é o que se conhece, né? Pois é. E aí começa a problemática, né? Então, acho bem séria essa discussão, debate sobre isso. E não foi por falta de falar de paradigma, a gente mencionou... desenvolver o pensamento, por exemplo, do Thomas Kuhn, desenvolver o pensamento, às vezes, do Popper. Nessa tal aula. Nessa aula, sabe? Falou de Popper, falou de Thomas Kuhn, não falou da pessoa, né? Mas do pensamento. Sim, como sim. É que, e mesmo assim, então... O que você deduziu sobre isso? Olha, Foi o quê? Pelo que a pessoa trazia para mim, trazia muito... Ele me mostrava, inclusive, matérias de jornal e tal, muito na área eletronótica, assim, de só pensar no cérebro em termos físicos. Então, eu falava, olha, aqui, ó, encontrei essa matéria, aí falava do cérebro em termos físicos, né? E aí, tentando ver se a gente ficava ali, se restringia aquilo ali. Mas aí a gente falava de paracérebro, aí já fica esquisito para a pessoa, né? Questão de abertismo mesmo, né? Pode ser. Realmente é uma abordagem diferente, né? Você quer falar? Em relação a essa abordagem da o que é esse limite, o que é ciência, o que não é ciência, ele é uma coisa muito... Começa a estudar a história dos cientistas e vê, por exemplo, Galileu ou Newton, eles consideravam que o que eles estavam acessando já era conhecimento já consolidado nos antigos gregos, então não era nenhuma novidade. Eles não achavam que aquilo era uma novidade, sabe? Então eles não tinham essa delimitação entre o material, que era material, e a ciência era a investigação do todo. Então esse paradigma científico, o que é ciência, é uma coisa muito recente e não com Galileu, Newton, essas pessoas não pensavam da ciência da maneira que a gente pensa. De algum tempo para cá, com essa questão da ciência moderna, né? E essa questão da separação de religião com religião, Estado, com religião e conhecimento, enfim. Isso tudo gerou, é uma grande questão aí para quem estuda o tema, né? É uma grande questão isso. Como é que isso se deu, que houve essa separação e que se vinculou qualquer outro paradigma que não seja o intrafísico, qualquer outro ficou vinculado ao que não consta do que é da ciência convencional. E, portanto, o que não consta é religião, né?
Então, esse tema, eu achei ele ultra, assim, complexo e interessante, né, da gente, na Conscienciologia, da gente estudar isso, entender melhor, né. Tanise até me lembrou na hora que ela falou, eu lembrei de um livro que eu tô lendo, que é Breve História da Ciência. É um livrinho, não é tão grande, não. E aí, nele, o autor já começa falando exatamente isso, que era tudo misturado. Porque, assim, você está lidando com a vida diária ali, né, com a sua vida. Então, precisava estudar 3 coisas básicas: medicina, matemática e astronomia, porque matemática todo mundo precisa contar as ovelhas, precisa contar tudo que tem, né? A medicina, todo mundo em alguma hora tem alguma doença, algum problema. E astronomia, gente, é dia, é de noite, é dia, é de noite, né? O que é isso? A agricultura, né? Precisando entender um pouco. Exato. E aí aparece, tem coisa no céu, brilha, o que é isso? Então tem que explicar. E recentemente mesmo que a gente deu uma diferenciada, né? É legal, você citou o Newton, né? Porque o Newton, ele tinha um processo de alquimia, né? Ah, ele era mais alquimista do que cientista. Na verdade, essa gravitação universal é como se fosse uma síntese alquímica que ele estava procurando, né? E ele escrevia sobre o processo de Apocalipse, escatologia, as profecias de Daniel. Então ele tem todo esse lado que o pessoal, quando fala de Newton, aí tem aquela pessoa que faz divulgação científica que tem um papel importante, é o Marcelo Gleiser, né? Ele aborda essa parte do Newton, você vê no livro dele que ele tenta entender, extrapolar um pouco, mas aí o último livro dele foi A Ilha do Conhecimento, a gente leu. E aí quando chega no final do livro, dá uma pena, porque você estava torcendo pelo cara. Deus, falou de Deus. Acho que ele vai mais. Porque a maioria desses navegam, passeiam, viajam e finaliza com Deus. Ou com a matéria, né? Ou volta na matéria, o que é complicado. E também o pessoal que estuda extraterrestres, né? Os teóricos dos antigos astronautas, aquele negócio. Eles estudam muito ufologia e tal, mas eles voltam sempre no processo de não considerar múltiplas dimensões. Eu acho que isso é o que você está falando, ficou muito na província da religião. Isso na história do Ocidente, né? Desde Platão, quem gosta de estudar isso é o Zaslavsky, que a religião se apropriou disso e fica difícil você dissociar. Naquele meu primeiro livro, Autoconsciência e Multidimensionalidade, eu fiz até um cotejo do Holopensene mágico religioso e o Holopensene multidimensional. E aí a ideia é justamente mostrar essa diferença de abordagem que, claro, tem pontos em comum, convergentes, mas a abordagem é diferente, né? E aí quando você começa a estudar, né, essa história, como é que a coisa veio se desenvolvendo, é muito interessante, porque você vê a questão dos magos, né, os magos, os alquimistas. Era tudo assim, estava com a coisa assim, mais ou menos, eu fico pensando, puxa, será que podia ter encaminhado de uma maneira diferente? Será que se a igreja, a ICAR no caso, não tivesse sido tão enfática, não teria encaminhado diferente a história das ciências do planeta? Em função de, né, não ter aquelas perseguições todas. Porque você vê assim, o próprio Galileu, né? Nossa, se ele não tivesse recuado... Tem isso aí da igreja, mas isso aí também é uma área pequena, né? Por exemplo, você pega ali a Europa, mas se você pegar outras regiões, às vezes o que acabou foram questões naturais, desastres naturais, acabaram com civilizações. Ou queima de biblioteca também acabou com o conhecimento daquele povo ali naquele momento. Então, acho que várias ondas, né, de destruição ou de, né, uma muralha para você não avançar com a ciência, eu acho. Um cerceamento. Vamos adiante. Você quer comentar alguma coisa ou não? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com as nossas perguntas e a gente continua aí no debate. Então, aqui final da primeira linha, o que é o website How Stuff Works na estrangeirismologia? Tá. Eu botei em estrangeirismologia, mas tem a versão em português, né, que é como as coisas funcionam, não é? É isso. Como as coisas funcionam.
Então, esse site é muito legal, e aí vai desde criança pode acessar, porque ele realmente mostra curiosidades, como as coisas funcionam, e vai um pouquinho além da explicação que a gente conhece, né? Que a própria tecnologia, a gente olha e como é que funciona um telefone celular? Como é que funciona, né, a iluminação da minha casa? Ou então, como é que funciona a fabricação de algum objeto, né? Não só ele já pronto ali. E aí é bem legal, dá para se divertir um bocado com o site. Como as coisas funcionam, Agora, aqui na fatologia, Alba, na segunda linha, como fazer para mantermos a mentalidade antidoutrinação em meio a tantas artimanhas doutrinárias omnipresentes? Eu tenho visto o omni-questionamento como a melhor coisa. A palavra pode parecer, às vezes, um pouco omni-questionamento, né? Meio longe. Mas o que é? O tempo todo você está se perguntando ou até desconfiando das suas próprias intenções. Esse pensamento, essa tendência, esse holopensene pessoal investigativo, na gente ele pode ir até um certo nível. Recentemente eu estava dirigindo e tal, e aí eu olhei para um local e eu inferi que no local, né, havia pessoas de tal tipo, não sei o que eu estava pensando especificamente, mas eu inferi. Esse negócio da gente inferir as coisas sem olhar e checar para ver se realmente está acontecendo, é uma mentalidade doutrinária, porque eu imaginei e considerei que haveria alguma coisa ali, mas não chequei, que é a observação, né? Que é a verificação, é a tal da verificabilidade do pensamento mais antidoutrinação. Então, a gente pensar o tempo todo, se questionar mesmo, e desconfiar mesmo do próprio pensamento e das próprias manifestações. Tá, eu tô chegando a essa conclusão, por quê? Com base em quê? Né? Porque senão tudo que vier e a gente aceita, né? Até nas aulas que a gente dá, às vezes uma pessoa ou outra recebe com muita facilidade as informações, e isso às vezes, né, você fica até preocupado com o tipo de informação que você passa, porque está recebendo, está aceitando tudo ali tão facilmente, né? Por aí. Agora, aqui na patologia, na terceira linha, poderia nos explicar melhor o surgimento e a importância do amálgama científico árabe, grego, persa, indiano na história das ciências? Esse aí eu tirei até essa ideia de quando eu estava lendo, lá na bibliografia, está aqui? Tá. O papel da tradução na transmissão da ciência, de Cristina de Amorim Machado. Esse livro é interessante porque ela vai falando desse caso aqui, que é o caso de um livro de Ptolomeu, né? E ela fala desse livro dele e a tradução desse livro em várias civilizações. Então, os gregos traduziram, aí os árabes, né, recuperaram, traduziram também, mas tinha também persa traduzido, que já tinha chegado até a civilização indiana, também traduziram. Então, o que eles têm hoje? Só tem recortes, né, pequenos trechos fragmentos desse documento aí, que já eram, que documento antigo a gente fala não é livro, né, igual a gente tem hoje, né? Aí tem livro, tal, com capa, não, era tudo solto, né? Então, juntou tudo, deu mais ou menos naquele pensamento ali daquele autor, daquele pensador, aquele filósofo, pesquisador. E ela vai falando desses vários povos que foram compondo as traduções e a tradução científica. E o que a gente tem hoje, aqui, por exemplo, no Brasil, com essa herança, né, ocidental, não é uma herança especificamente grega ou especificamente só, né, de uma área, não. É um amálgama. O que a gente vive hoje é um amálgama.
eu não coloquei aqui China porque no livro ela nem cita isso aqui. Mas também tem, sabe, um pouco dos outros povos. E, óbvio, né, herança da América Latina toda aqui. Então, o que a gente vive é esse amálgama. Eu quis colocar aqui nesse sentido, de que o nosso pensamento científico, ele é resultado disso, dessa junção de todo mundo. Assim. Essa questão do papel dos tradutores, por exemplo, dos tradutores árabes, é bem interessante, bem importante, né? Porque uma vez eu estava... Depois que eu estava lendo, mas enfim, estavam comentando essa questão do papel importante das traduções pelas religiões, né? Mais na Idade Média, a religião católica e também os árabes lá com o islamismo, né? E cada um ao seu modo tentando traduzir até para ratificar e inserir naquele corpus de conhecimentos ali da religião, né? Teve períodos que reis ou não dá para dizer estadista, é uma coisa mais recente, né? Mas que os príncipes eles traduziam exatamente para formar um pensamento do povo dele ali. Então mandava traduzir, né? Ó, você traduz isso aqui, aí traduzir acho que é super fácil hoje em dia, né? Porque a gente computador 20 anos traduzindo um livro, né? E aí o tradutor, o grupo de tradutores traduziam, mas era para formar uma mentalidade ali. Ou isso aí é uma questão mais da manipulação. Por outro lado, no exercício da tradução também pelos árabes, tinha vezes que um navio ou embarcação chegava no porto, todos os livros eram tirados, passava por um ambiente lá de tradução, eram traduzidos e aí só depois que eram devolvidos para ser distribuído onde deveria ser, né, enviada a encomenda. Assim. Agora, Alba, na fatologia também, na página 1, 12ª linha, ele pergunta como descobrir a publicação pseudocientífica em meio ao mar de artigos, livros, jornais e revistas que nos chegam todos os dias. Como melhorar essa interpretação da notícia científica, principalmente para o público leigo? Isso é interessante, porque é tanta coisa que chega, né? Você nem sabe no que você pode confiar. Mas tem umas que são tão grassas que é só a gente usar um pouco dessa crítica que a gente até aprende no ensino médio mesmo, em aulas de geografia crítica, por exemplo. Que eu lembrei de uma aqui, que é a seguinte. Uma matéria dizia que comer pizza fazia bem para a saúde. E aí, é óbvio, né, que eu fui ver, né, como assim comer pizza faz bem para a saúde. Aí eu fui ler a matéria, porque eu fiquei curiosa, né, com aquela informação meio boba, assim, né. Aí eu fui ler a matéria. Primeiro, a matéria era... A pesquisa tinha sido feita na Itália. Então, a pizza da Itália já é diferente da nossa, né? Já vamos começar por aí. Né? Molho, isso tudo, um monte de coisa diferente. Segundo, tinha a ver também com o negócio do contato. Então, comer pizza entre amigos, por exemplo. Gente, a gente sabe que uma pessoa que não tem amigos tem até mais chance de ter problema de saúde do que um fumante. Né? Ter amigos é essencial, então isso faz parte da saúde da pessoa. Então é óbvio, gente, você vai comer uma pizza com uma qualidade diferente, né, com amigos. E aí tinha outras informações lá junto que na matéria, na chamada, não aparece para você. Mas, tá, sob essas condições aqui, né, considerando não só a questão fisiológica, mas psicológica, emocional, tá, a pizza pode fazer bem à saúde, sim, mas não é a pizza, né? É todo um contexto.
Então, chocolate faz bem para a saúde, café faz bem para a saúde. Toma cuidado, né? A Coca-Cola, ela financia muitas pesquisas de saúde aí. Agora, na fatologia também, você pode falar sobre a publicação pseudocientífica? Essa publicação tem tanto esse lado, né, das matérias, né, de jornal, que o público leigo fica sabendo, quanto a publicação de onde não foi tirada não foi realizada nenhuma pesquisa, qualquer que tenha sido, qualquer que seja a metodologia, né, que a pessoa tente passar ali, não foi feita nenhuma pesquisa, mas existem conclusões que se chega a partir de inferências, então seria uma publicação pseudocientífica. Né? Você não fez nenhuma abordagem, não usou nenhum método e simplesmente concluiu coisas ali. Né? Aproveitando que está falando em publicação científica, você se refere aqui várias vezes a jornalista, tanto aqui na perfilologia, como depois aqui na interpretação da notícia científica, e lá embaixo o respaldo teático da academia na formação do jornalismo científico. Então, eu concluo que existe um jornalismo científico. Existe um jornalismo científico. No livro, lá na bibliografia, eu acho que é a Sandra Gonçalves que fala disso aí. No Formação de uma Cultura Científica no Ensino Médio, eu acho que é nesse. Desculpa, gente. Ou então, Cultura Científica, um direito de todos. Talvez seja esse aí. Os autores falam sobre o quanto que o jornalista precisa de apoio do pesquisador, e tem que haver, né, uma conversa melhor do pesquisador com os jornalistas para poder fazer uma boa divulgação científica. E que isso não tem, inclusive, não sei se todas as faculdades de jornalismo têm a cadeira ou se poucos têm essa disciplina, essa cadeira. Tem uma especialização. Que eu saiba, tem especialização. Tem jornalistas que... No currículo oficial não existe jornalismo científico. Eu acho que são cadeiras talvez novas e optativas. Deve ser optativa, então. Eu vi numa ocasião de especialização. E é uma coisa assim bem interessante, que tem uma demanda grande. Eu acho fundamental o jornalista saber, porque quando ele quer se enveredar por esse lado, por esse ramo, é um ramo que tem pouca gente falando só disso. Você vê você vê ciência na Folha, algum outro jornal, mas são matérias muito pequenas às vezes. Porque assim, o termo do que eu entendo, né, o termo jornalismo científico, ele também pode ser exercido pelo cientista, claro. Então, por exemplo, a gente tem esses cientistas midiáticos, vamos dizer assim, que têm facilidade de expressão e de se comunicar na mídia, e alguns têm colunas, né, e divulgam ali alguma coisa da produção científica. O próprio Glaser é um caso. O problema do cientista fazer esse papel é que, primeiro, tem um preconceito contra ele. O próprio Glaser, quando ele teve aquele programa no Fantástico, nossa, tacaram muita pedra, porque, né, como assim ele está vulgarizando o conhecimento científico? E até aqui no próprio, não sei onde é que eu falo na segunda parte, eu acho, do hermetismo, sabe? É porque você mesma citou, alguns cientistas têm essa capacidade ou de escrita ou de fala, mas a maioria ou está bastante, né, focado na parte mais da pesquisa e não vai ter tempo para isso, ou então tem um discurso hermenêutico, né? Hermético. Um discurso hermético, fechado mesmo. Né? Realmente a conclusão é que, né, se o seu jornalista comum vai fazer uma reportagem sobre um assunto científico, ele terá que ter um pouco de conhecimento para transformar a linguagem científica em linguagem jornalística. É a nossa dificuldade quando a gente transmite uma informação, né, transformar a nossa linguagem para entendimento do jornalismo comum.
Doutora Alba, tem uma outra pergunta também sobre as características da cultura pseudocientífica. Em relação à publicação pseudocientífica, teve jornalistas que criaram um artigo e eles conseguiram publicar o artigo. Eles criaram, totalmente inventaram os dados e publicaram nessas revistas. Ninguém notou. Isso, eles enviaram, foi aceito. Eu li sobre isso. Então, isso é nem as revistas de ponta, né, digamos assim, elas estão livres de publicações pseudocientíficas. Então, quer dizer, a questão do pesquisador da área investigar, ler com cuidado, porque publicaram com dados, assim, erros grosseiros, mas quem é da área conseguiria passar por esse filtro, né? Olha. Agora, tem uma pergunta nessa linha aí do pseudocientífico, que ela pede se você pode definir melhor, explicar melhor quais são as características dessa cultura pseudocientífica. Uma é isso que você estava falando. Tá. Essa cultura tem a ver com fraude, né? Com fraude, tem a ver com, né, isso que a Tanise mencionou aí, tem a ver com a manipulação. Tem uma coisa bem séria da manipulação, que é a publicação de parte do resultado, né? Então, a gente fez a tradução de um evento de medicina recentemente, e o professor falando lá que, numa pesquisa de uma população, né, para ver o resultado de um remédio numa doença, eles pegavam só os resultados positivos. E isso, na verdade, é aceito, né? Isso é aceito Então, assim, o resultado deu negativo para X pessoas, mas deu positivo para 2X. Só que eles pegam só os 2X, e o terceiro lá, a terceira quantidade de pessoas, eles nem consideram, e não mencionam isso na publicação. Então, isso aí deveria ser considerado pseudociência. Isso. Quando nós estava no doutorado, eu estava ajudando um colega que ele estava fazendo pesquisas com campo eletromagnético de celular. Fizemos 2 experimentos, um com roedores e outro com planárias. Com roedores deu resultado negativo, não deu efeito. Com roedores e planárias. Com roedores a gente fez o teste e não deu resultados conclusivos. O resultado não ficou escuro. Esse foi publicado, porque era com campo magnético de celular. Com planárias, que deu resultados nítidos de alteração na proliferação celular, não foi publicado. Não foi aceito porque faltou dados, mas assim, todos os parâmetros físicos eram o mesmo para ambos os artigos. Para um artigo que não deu resultado foi o suficiente, para o que deu resultado positivo, aqueles parâmetros que nós usamos não foi suficiente. Não foi considerado, né? Isso aí, no caso, para publicação. Mas eu imagino que deva ter esse problema também para aceitação de novas pesquisas nos centros de pesquisa, né? Dependendo do que você está tentando, deve ter um breque aí. Lobby. E aí no dia a dia nosso, a gente fala, por exemplo, de sinalética, né? De percepção de sinais que demonstrem que nós temos contato com alguma energia diferente, ou com alguma consciência, ou com algum evento extrafísico. Se você não faz uma coleta, tipo como é indicado até no livro da professora Sandra Tornieri, uma coleta séria de todos os dados ali, simplesmente chegar à conclusão a partir de 2, 3 experiências só, isso aí ainda não é ciência, né? Eu só queria comentar que hoje em dia está bem em foco, né, a questão aquela fosfoetanolamina, né, aquele medicamento que está até em vias judiciais para a cura do câncer, só que não tem pesquisas científicas ainda comprovando que realmente cura o câncer, né? Então, isso também está dentro ali da pseudociência, né? Ainda assim, só que nessa parte da medicina, e aí a gente vê a indústria como um todo, só tem que tomar um cuidado assim. Quando Linus Pauling fez pesquisa sobre vitamina C,
ele é químico, né? Físico e químico. Então, ele sabia do que ele estava falando. Ele concluiu os benefícios da vitamina C. Só que como ele não era médico, e como esses benefícios iam contra a indústria farmacêutica foi contra os resultados. Não, isso aí é falso. Aí não aceitou. Que hoje está sendo bem discutido essa questão, porque o medicamento era mais barato, né? Mais então barato. vai contra a parte da indústria farmacêutica. Até ia pedir para você comentar ali na fatologia. Uhum. Sexta linha, de baixo para cima, né? A divulgação científica contra a saúde e pró-lucro das indústrias alimentícia, bélica, farmacêutica e tabagista. Aí é por isso que é complicado, né? A gente vai e volta. Então, tudo bem, aguardar os resultados, né, desse medicamento, mas tem que também ver quem é que faz essa pesquisa também, porque senão ela pode ser feita por empresas que são contratadas por outras que têm conflitos de interesses, né? Conflitos de interesse. Agora, com relação à indústria alimentícia, eu tenho a tabagista, né? Já há muito tempo já vem essa luta aí. A farmacêutica, o pessoal está começando a ver agora. Agora, a alimentícia aparentemente é uma indústria, né, positiva, mas você vai ver a forma como as informações são colocadas, e recentemente eu vi um documentário que é Fed Up, né, F-E-D, Up, que é sobre obesidade infantil. E aí, qual é o discurso das agências, né, nacionais e governamentais, junto com a indústria? Se você comer pouco e fizer exercício, você, né, vai ter, né, um peso normal e tal. Só que eles não falam do quanto do que é comer pouco. Se você comer pouco, comendo açúcar em todas as refeições, você está continuando comendo pouco, mas você está ingerindo uma coisa que é negativa para a sua saúde. E aí é criada uma culpa em todo mundo, nas crianças, nos adultos que também não sabem como lidar, mas não fala aqui, por exemplo, um alimento tipo iogurte, que aparentemente seria saudável, contém goma xantana, que é uma forma de açúcar, corn syrup, como é que é aquele xarope de milho, de glicose e tal. Então, nada é feito às claras, sabe? Nada é feito assim, isso, preto no branco, ou nada é feito de forma a realmente proteger a criança do problema. Bota Coca-Cola para vender na escola, bota todos os salgadinhos, aquelas máquinas, né, enormes de bala com tudo, e aí você vai querer que a criança se controle? Gente, né? Menos. Professora Alba, a minha pergunta é na fatologia, sapiência investigativa. Não é que não. Está errado. Mas pode ter relação. É na parafatologia, tá? O estudo, peraí, para eu ler aqui é difícil. O estudo do conteúdo dos fenômenos parapsíquicos. E depois também, na última, se você puder fazer uma correlação, a priorização da pesquisa da mega fenomenologia. Esse estudo do conteúdo do fenômeno, o Valdo sempre falava nisso aí, né? Porque a gente pode se perder, e aí é até um problema epistemológico, a gente pode se perder no evento, no fenômeno em si, na beleza do evento, às vezes, né? Se você vê uma sincronicidade, aí a gente fica surpreso, às vezes, ou a forma como um fenômeno é percebido pela pessoa pode ser
surpreendente, pode trazer emoções agradáveis. E aí a gente acaba se perdendo no fenômeno, na forma ali, e esquecendo do conteúdo. Então, qual é o conteúdo? O que existe uma mensagem por trás daquela forma toda ali? Existe uma consciência atrás daquela forma? Que consciência é? Eu conheço, não conheço? Né? E aí ele comentava de vários detalhes que a gente às vezes tem que ter e que esquece, porque fica só na forma, né? Ai, foi maravilhoso, né? Senti, ai, vi luz azul, verde, tá? Mas o que tinha atrás, né? Tá, era azul por quê? Então essa é a dificuldade nossa de entender o conteúdo, porque a gente ainda fica na forma. Né, E a questão da priorização da pesquisa da megafenomenologia, isso aí eu botei para, né, como se fosse uma isca para mim, porque o que é a megafenomenologia? É o estudo dos fenômenos mais avançados que a gente conhece. Então, cosmoconsciência, e aí é mais difícil ainda, porque qual é a tua amostra, a amostragem? Você tem, às vezes, um evento, ou então, eu não tive nenhum evento nessa vida, como é que eu vou estudar isso? Como é que eu vou chegar, como é que eu me desenvolvo para chegar a ter um evento desses e estudar esse evento, né? Aí é mais para cenoura mesmo para mim. Né? Agora, na fatologia, Alba, você poderia esclarecer na 5ª linha, página 2, entre o hiato entre sociedade e revisores do conhecimento? Ah, tá. Os revisores do conhecimento são as pessoas que estão atualizando o conhecimento, né? São os pesquisadores, os próprios editores, jornalistas, porque ajuda a revisar, ajuda a atualizar o conhecimento. E existe um hiato, ou seja, um gap, uma lacuna entre o cidadão comum e essa revisão, essa atualização. É natural que haja, né? Não estamos aqui querendo que todos saibam tudo, porque é impossível. Até, não sei se é nessa parte, mas tem também o problema das novas ideias, né? Das novas pesquisas. A gente está sabendo de tudo, hoje é impossível, né? Humanamente impossível. Mas que pelo menos houvesse uma diminuição desse gap, para as pessoas ficarem conhecendo o básico. Tem gente hoje em dia que ainda tem doenças que, se tivesse conhecimento de biologia básica ou até de limpeza, higiene pessoal, não teria essa doença, entende? Então, esse gap diminuindo, não só no conhecimento, mas também nas políticas públicas de saúde, isso é uma preocupação, né? Agora, na parafatologia, Alba, na página 2 também, no final da 2ª linha, você poderia citar sua experiência relacionada à capacidade de pensamento ampliada pelos desbloqueios dos chakras encefálicos? Uhum. Principalmente na hora do uso da memória, que eu vejo. Às vezes, quando eu esqueço de alguma coisa e eu estou tentando lembrar, é mais útil mexer com energia na cabeça do que ficar forçando. Sabe, quando você tenta forçar, ou você usa aquela técnica de ir até o local onde, né, de onde surgiu a demanda por aquele objeto, aí você anda a casa toda, vai até lá, não apareceu nada. Às vezes é mais útil mexer energia na cabeça. Aí, como? Você exterioriza, ou você faz um circuito só na cabeça, ou você faz um circuito fechado no corpo todo, ou absorve pelo corona chakra. Qualquer, né, movimento que a pessoa sinta a vontade de fazer na hora, dá mais resultado, e aí na hora lembra, assim, do que ficar forçando, né? Agora, na mitologia, Alba, página 3, final da 3ª linha. Você poderia abordar o mito dos países do sul fadados à imitação e à eterna recepção de conhecimento? Esse é um... isso aí é engraçado até, né?
Porque parece que tudo que a gente tem de tecnologia, né, quando a gente fala de tecnologia, parece que tudo a gente ou ganhou, ou herdou, ou comprou usado, velho, né? Eu lembro da sucata das usinas alemãs, né, vindo para o Brasil e tal. E não é assim. Principalmente hoje, que a gente tem mais acesso, mais tecnologia, se você for em centros do tipo Maceió hoje tem centro de software super avançado, e aí, né, ninguém fica sabendo, né? A gente só fala assim, o Brasil é ruim mesmo, o Brasil é, né, essa coisa mesmo. E não é, tem um monte de coisa boa aí acontecendo. Acabou de acontecer a Semana da Ciência brasileira, que foi do dia 19 a 25. Dia 19 a 25 de outubro, foram 700 municípios participando. Eu até pesquisei para ver se tinha coisa aqui perto, teve em Paranaguá e tal. Tem esse município que já está com tradição de feira de ciência, já está na 11ª feira, tem mostra de cinema, se você for, tipo, o CCBB no Rio, tem lá 3 dias inteiros só passando filme e vídeo sobre ciência, a criançada pode ir lá pesquisar e ver. Então, não é mais assim, ainda bem que não é mais assim. Os países do Sul não estão mais nessa dependência, porque felizmente está acontecendo um desenvolvimento tecnológico, né? E aí acaba a internet, tudo, e importação, acaba melhorando tudo isso. E é claro que eu não estou na indústria tecnológica, mas fica sabendo das notícias. E eu acho que a gente não está mais nesse destino de só imitar ou só receber pronto. A gente já está na condição de fazer a própria produção científica. Posso trazer um exemplo? Claro. Até a conscienciologia é um exemplo de produção científica. Boa! Excelente exemplo. Nossa, o paradigma consciencial resolve um monte de problemas que a ciência, no paradigma newtoniano, ela está encurralada. Tipo, e eu acho que o mundo está aberto para esse paradigma, para essa possibilidade de estudo, e eu acho que isso é uma inovação científica, digamos, substancial. Substancial. O mundo está aberto? Sim, eu acho que sim. Eu acho que porque assim, o que depende? O paradigma consciencial, ele é dependente de cognição. Então, ele é que nem o paradigma da abundância, né? Então, o que acontece? À medida que as pessoas vão compreendendo a cultura científica, no momento que elas entendem a cultura científica, elas estão abertas a navegar por outros paradigmas. Elas não se importam mais com esse ou aquele paradigmas. Elas querem saber, o paradigma é daqui para lá, ou de lá para cá, eu quero saber. Então, eu acho que o primeiro patamar é a cultura científica, para as pessoas depois navegarem por diferentes paradigmas. Ótimo, vamos em frente, né? Porque tem uma pergunta aqui, acho que eu já vou fazer, antecipar, que tem a ver com esse tema específico. Ele diz assim: boa tarde, tenho visto muito em palestras e debates da Conscienciologia a presença de eletronóticos que refutam o paradigma consciencial pelo fato deste não poder ser comprovado pelos pares da ciência convencional. É a eterna questão, né? Qual abordagem ou argumento poderíamos utilizar para esclarecer essas pessoas? O que você pensa? O que a gente pensa disso aí? Autopesquisa na veia para eles, né? O nome dele é Sheldrick. Esse Sheldrick, ele apresenta os 10 dogmas da ciência. E aí ele pesquisa, por exemplo, ele fala assim, que o universo tem leis constantes, isso é questionável. É questionável que a herança é material, que a nossa herança genética está nos genes. Então, para começar, ele questiona os 10 principais dogmas da ciência, que são os pilares do paradigma newtoniano, cartesiano, mecanicista.
Você tem o nome de Sheldrick. livro? Ele está no Sheldrick, bem isso, conhecido, Ciência Sem Dogma, e tem também é um livro. isso, e Desilusão da Ciência, alguma coisa assim em inglês, está no TED. Ah, legal. Ótimo. Boa Tem dica. na segunda linha da fatologia, eu até escrevo aqui da abordagem fenomenológica. A fenomenologia, ela é o estudo da experiência subjetiva da consciência. Então, eu até li um artigo muito legal de uma enfermeira, o nome dela é Regina Lúcia Mendonça Lopes, e ela fez experiências com mulheres que buscam a prevenção de câncer uterino, e cérvico-uterino, e ela teve que readequar a forma como ela abordou as mulheres. Não é uma abordagem mais só quantitativa ou só, vamos ver, que, a partir daqui eu coloco as perguntas e os tópicos e os itens, não, e o sentido, não. A partir da experiência delas, ela foi buscar o sentido no discurso das mulheres. E aí sim ela conseguiu ver várias questões, aí problema da adesão, a inadequação, mas tudo que ela estava querendo pesquisar, mas com base na experiência das mulheres. Então isso aí é o que a gente está fazendo, que é a experiência subjetiva da consciência. A gente pega aquele bolo de informações e aí a gente entra para fazer a avaliação do que tem ali dentro, em vez de levar uma coisa pronta e querer que a informação se encaixe na nossa experiência. E a própria física quântica, tem gente na física quântica já tendo problema com isso, porque cientistas mais radicais já estão falando, não, você, físico quântico, está pesquisando isso, já está querendo ir para a religião, porque os caras estão falando de interferência, e aí vamos ver no que dá isso aí. Agora, professora Alba, na fatologia, página 10, primeira linha. A sensação de segurança gerada pelo entendimento do universo. Você poderia comentar e, se possível, dar exemplos? Esse sublinhamento eu tirei, inclusive, do livro do Glaser. Isso aí permeia toda essa problemática que a gente vem falando. Deixa eu ver se Quando você vê um calhamaço escrito por um cientista eletronótico, que ele termina o calhamaço, aguardando a solução de Deus, dá vontade de chorar, É um negócio doido. E tem aos montes, A gente cansa de ver publicação assim. Mas aí o Glaser, não está aqui, porque eu li depois que eu já tinha escrito o verbete. Depois que eu tinha fechado algumas coisas aí, coloquei esse aqui, tinha deixado a bibliografia, acabei colocando esse aqui por fora, desculpa. Cartas a um jovem cientista. É de uma coleção, Cartas a um Jovem, E aí cada profissional escreve para o jovem que quer seguir aquela carreira. E aí o Glaser fala dessa saciedade, assim, da própria busca, que ele se sentia seguro quando ele entendia como é que funcionava alguma coisa. E a gente tem isso. É por isso que existem explicações racionais e estapafúrdias, porque a pessoa precisa de uma explicação para as coisas. A mente está acostumada a ficar mais tranquila quando a explicação vem. Então é isso. Ótimo. Então sigamos, adiante. Agora, na fatologia, ainda na quinta linha, de baixo para cima, os relatórios com critérios e vieses comprometidos pelo interesse de grupelhos. Poderia aprofundar, por gentileza? O que a gente estava comentando antes sobre os grupelhos que eu digo são, aí varia, indústria que a gente comentou, Acho que está até na sequência aqui isso, indústria alimentícia, bélica, farmacêutica, tabagista, qualquer outra indústria, qualquer outra ou empresa, ou até a parte de economia, que tem ciências da economia também. Então, se existe um grupo que tem algum interesse, que vai contra os resultados de uma pesquisa científica, é claro que esse grupo ele vai manipular as informações para que parte seja divulgada,
ou que seja divulgada com um tom diferente, com um viés diferente. Ou então a invenção de dados também. Por exemplo, você pega a invenção de que o corpo do judeu é diferente do corpo do caucasiano, o corpo do negro é diferente do corpo... Entende? Você tirou um raio-x, meu filho, é tudo esqueleto. Então, aí, né, cada grupo é que vai arcar depois com as consequências disso aí. Agora, na 10ª linha, página 2, a necessidade da renovação do ensino de ciências. Você poderia expandir? Tem o livro ali atrás. Esse aí sim, é o da Sandra Gonçalves Coimbra. A formação de uma cultura científica no ensino médio, o papel do livro didático de física. Não só o papel do livro, mas também dos experimentos. Um dos problemas, um dos obstáculos epistemológicos, até citados lá, falados, né, propostos pelo Bachelard, é aquela coisa da beleza do experimento científico versus o conteúdo do experimento científico, né? Ou a explicação do conteúdo. Onde é que se dá isso? Você pega um laboratório de química, aí a criança ela fica maravilhada porque a substância mudou de cor, ou produziu faísca, ou produziu fumaça, né, ou qualquer coisa assim, e aquilo dali é mais valorizado, aquela beleza do experimento, do que a explicação. Por que produziu fumaça? Por que mudou de cor? Por que separaram as substâncias? Né? Então, essa explicação é que a criança também deve aprender, né? Não só o show pirotécnico ali. Isso é uma questão. E, por parte do livro didático, botar livros mais realistas. Eu até peguei um livro antigo meu para ver, né? E lá na parte que tem uns quadros, né? Aí vem a figura do pesquisador, do cientista antigo, né? Quem é que estava? Agora esqueci. Não sei quem era. Tinha uma fotinha em preto e branco lá, ou às vezes um busto, né? Ou então uma pintura. E aí do lado tinha, estudou na universidade tal, sabe, informações totalmente irrelevantes para uma criança ou um adolescente. Então, assim, o adolescente ou a criança quer saber coisas mais interessantes daquele pesquisador. Por exemplo, ele vivia numa fazenda e os pais davam para ele coisa velha para ele desmontar. Muito mais interessante, entende? Porque aí naquilo dali a criança pode... Opa, será que eu posso pedir isso aqui para minha mãe que está velha, que ela jogou fora, será que eu posso desmontar isso aqui? Né? Coisas mais práticas, assim, falar da vida mais prática. Não, qual universidade que eu vou estudar? Estou na primeira série ainda. Né? O que eu vou falar sobre isso? Agora, Alba, na fatologia, página 2 também? Não, desculpa. Na culturologia, página 4, segunda linha. A cultura da autodidaxia. Você poderia comentar? A autodidaxia, ela é uma tendência, né? Ela pode ser incentivada, essa tendência, e ela não prescinde da ajuda dos professores. Às vezes a gente pensa que a autodidata é puramente, eu só vou estudar sozinha. Não, você pode usar vários instrumentos. Dentre esses instrumentos, a presença do professor, se você for para a sala de aula, ou você estudar sozinho com um livro, ou você, né, catar no jardim se tem alguma planta ali que, né, parece com alguma foto que você viu em algum lugar. Então, a autodidaxia é o uso dos instrumentos e a busca, né, também. Eu procurar onde é que eu consigo uma explicação sobre isso. E aí eu vou atrás daquilo. Isso é essa cultura, ter essa cultura, né? Que a gente não é incentivado a isso, né? Escola. Não, fique sentadinha aí na cadeira que eu vou trazer a informação para você, né? É isso que a gente... Nos estudos da Conscienciologia é uma das bases, né? Didaxia.
Ué, a autopesquisa, Autopesquisa a autopesquisa na é Conscienciologia base, é base do... Onde é que eu vou buscar? Agora, na parafatologia, na página 2, final da segunda linha, de baixo para cima. Falou isso, a capacidade de pensamento ampliada pelo desbloqueio dos chakras. Comentou Isso, já, né? e aí, isso aí vale a pena a pessoa testar também em casa, quando estiver lendo, quando estiver pensando no assunto, fazer, às vezes, o arco voltaico. Então, pede alguém para fazer, ou faz um EV forte, ou exterioriza pelo fronto e pelo nucochakra, né? Aí, é aquela coisa, tem as suas experiências, né? Para ver se funciona mesmo isso aí com você. Agora, na mitologia, na página 3, quarta linha, gostaria que você relatasse o mito da existência de antagonismo entre cultura científica e cultura humanística. A cultura científica, ela é parte da cultura humanística. Não vejo que precise ser separado só porque por exemplo, uma pode usar questões mais matemáticas e a outra questões mais filosóficas, mas elas se ajudam. Por exemplo, a lógica ela tem base na filosofia, né? Você vê Aristóteles, você vê os pensadores, então elas se juntam. E eu li uma matéria de um, acho que ele era filósofo, e aí o rapaz ele estava escrevendo uma matéria assim tão reclamando, sabe, de que não era valorizado o trabalho do filósofo e tal, porque ainda tem, né, tem essa separação, mas eu acho que tem que juntar onde é possível juntar, em vez de ficar cada vez mais separando. Porque a hiperespecialização, ela tem um problema, né? De você só pensar naquilo dali. E a multidisciplinaridade é o contrário, é para onde que a gente está voltando agora, né? Quando o professor Tosi esteve aqui em 2013, no Renzo Tosi, para o Heterocrítica de Obra Útil, né, o dicionário dele de sentenças gregas e latinas, e a gente estava conversando, numa das ocasiões a gente estava jantando junto com o professor Laurentino, e ele falando que na Itália tem aqui está no mundo todo essa discussão de cultura tecnológica, cultura humanista, o pessoal querendo diminuir a cultura humanista, porque lá ele é chefe do departamento de estudos do helenismo, e tem pouca gente que se interessa pelo estudo de grego, mesmo lá pertinho. E o pessoal discutindo isso, ele falou, não existe essa dicotomia, cultura é cultura. E cultura é cultura. Claro. Se é tecnológica, se é humanista, se é científica, cultura de verdade, com C maiúsculo, profunda, erudita, consciencial, evoluciológica, como a gente defende aqui, ela abarca tudo. Agora, Alba, na fatologia, página 1, sexta linha. Como você vê a articulação do pensamento na elaboração do saber científico e ênfase na busca e não no fim somente? De fato, a vida nos ensina que o caminho pode ser bem mais interessante do que o destino? Poderia comentar? É bem legal isso aí, né? Essa ênfase, eu talvez tivesse colocado também, né, na busca, e não só no fim, se alguns pesquisadores tivessem se detido só no fim, talvez eles não tivessem observado descobertas importantíssimas ao longo do caminho. A exemplo dessas descobertas, né, que ao acaso, penicilina, né, esse tipo de coisa. Então o cara foi lá ver, deu um mofo, era para jogar tudo fora, né? Mas não, calma. Então, no caminho tem uma pedra no caminho e essa pedra pode ter um musgo, né? Aquela coisa assim.
Então, o caminho ele traz algumas surpreendências, ele traz algumas coisas diferentes que você não estava esperando, mas que podem ser importantes para a sua pesquisa. E aí, eu não sei o que você pensa, aquela máxima da Conscienciologia, que os fatos orientam a pesquisa, encaixa bem, né? Encaixa total. Às vezes você está achando que é por aqui, que você quer chegar ou descobrir, entre aspas, X, e tem um mega Y ali, né, os amparadores, né, pisca-alerta, e se você ficar bitolado e só focado num objetivo final, tudo bem, tem que considerar, mas tem que estar aberto, porque o objetivo pode ser bem mais interessante do que aquele que você imaginou, né? Tem uma pensata que é interessante, eu encontrei recentemente. Agora eu esqueci o nome dele. Se você lembrar, você me fala, tá? É assim, o planejamento é a forma mais rápida de você chegar a resultados aleatórios. O Bierce, Ambrose, o Bierce. E aí você pode pensar assim, mas então não vou planejar se o resultado é aleatório. Mas você vai chegar mais rápido a resultados que você não imaginava chegar, mas que são surpreendentes. Então, a questão do planejamento saia de onde, né, tire o pé de onde você está. A questão de planejar tire o pé de onde você está agora e vá. Vou para onde? Bom, eu estou mirando aqui, mas se os fatos orientarem para, né, um redirecionamento. Agora, voltando aqui à questão da sensação de segurança, né, lá na página 1, 10ª linha. Você traz a sensação de segurança gerada pelo entendimento do universo. Que diferença você faria entre a sensação de segurança que experimenta um religioso quanto à sua religião e é essa da qual você se refere? Podemos dizer que os seres humanos procuram sempre alguma maneira de se sentirem seguros? Eu não vejo muita diferença, não. É aquela questão que eu falei. A pessoa ela precisa de uma resposta. Então, ela vai sentir segurança ali também, mesmo que seja totalmente ilógico, fantasioso, carochinha, né, história da carochinha. A questão que a gente coloca com a cultura científica é que, a partir do momento que a gente começa a se questionar mais, a perguntar mais as coisas, e não se satisfazer simplesmente com respostas simplistas, aí sim a gente começa a sair dessa questão da religião ou qualquer outro dogma que exista, ou filosofias simplistas, e querer filosofias mais elaboradas, né? Pensamentos mais complexos. É natural a gente querer complexificação, porque eu vejo que é a questão da evolução, né? A gente vai complexificando e não deixando mais complicado, não, mas deixando cada vez mais completo mesmo o pensamento. Mas que eles se satisfazem, só que é questão de discernimento, né? Agora, Alba, na fatologia também, você poderia comentar o papel da tradução na transmissão das ciências e também relacionar com o item 2 da bibliografia específica? É exatamente o título, né, do livro, o papel da tradução na transmissão da ciência, o caso do Tetrabiblos de Ptolomeu. Esse é um livrinho acessível, são 208 páginas, é um livro bem legal para quem eu acho que é bem legal, na minha opinião, né, que eu sou da área, a pessoa que vai pegar, que não seja o tradutor, ou que não tem interesse na obra de Ptolomeu, também pode achar meio chato. Mas esse livro, ele traz esse caminhar da tradução, da dificuldade de você recuperar um excerto, recuperar, às vezes, um fragmento de documento e ir atrás, historicamente, qual foi a última tradução, houve adaptação, mudança por causa né, não só da falta como é que é, quando você muda de intercâmbio, não, mas como é que quando você muda de uma
língua para outra, às vezes falta equivalência. E aí você tem que fazer adaptação naquilo dali. Então, é todo o estudo da adaptação do conhecimento, da tradução do conhecimento, e onde que essa pesquisadora, por exemplo, foi catar os fragmentos, né? E ela teve ajuda de pesquisadores de Portugal, pesquisadores de outros locais, teve coisa do Egito, mas para fazer um livro e chegar a conclusão de que a tradução ela é importante não só para a ciência, mas dá para contar nos dedos, às vezes, quantos livros eu li que não foram traduzidos. Né? Tem gente quer que dizer, né, essa questão da tradução em si, além de, claro, de passar aquele conhecimento, tem uma questão de transmissão de cultura pela chegada de novas palavras, novas ideias que teriam em alguma língua e em outra não, né? Tem essa questão. Exato. Por exemplo, como é que chegaria o número 0 vindo da Índia para a Europa se não houvesse uma transposição, né? Uma tradução daquilo dali? Agora, esse assunto também deve ser para vocês, então, que estudam, aí deve ser, que são do ramo, né? Deve ser super rico, assim, deve ter muita coisa, assim. Porque falando assim parece meio, né? Meio simples, mas assim, porque mexe muito com história também. Com bem certeza. legal. Pega toda a história do conhecimento, passa pelas traduções, né? Com certeza. Se não fosse tradução, não teria como. Tem um livro que é Translators Through History. Não vi versão em português, mas esse Tradutores na História. Então tem, Tradutores na História. E aí conta vários tradutores e tradutores, inclusive, que inventaram alfabetos porque não tinha, então precisava inventar para onde que eu vou traduzir, né? E a língua, por exemplo, quer falar? O alfabeto do russo, por exemplo, tinha algumas iniciais ali, mas para compor as palavras, né? E a fraseologia toda, foi necessário inventar coisas, adaptar. Interessante, estou lembrando aqui do trabalho dos tradutores da Conscienciologia, tradução de neologismos, né? Que é um negócio ultra complexo. Por isso, enfim. Mega trabalho. Parabéns aí para todos, né? Vocês aí que fazem essa questão das traduções, é super importante isso. Agora a gente tem que geral, dar parabéns também para o o Jeffrey Lodge, que está à frente disso aí agora, né? Então. Ok. Agora, ainda na fatologia, ela na 6ª linha, ela pergunta: como podemos nos precaver da divulgação científica contra a saúde e para o lucro das indústrias alimentícias, bélica, farmacêutica e tabagista? Mas é legal falar disso aí, principalmente na questão da nutrição. Como é que a gente, né, consegue se precaver? Buscando não só a informação, busca o máximo de informação que puder. E, além disso, existem experimentos que a gente consegue fazer em casa. Por exemplo, estou passando, né, não estou passando bem e eu estou achando que toda vez que eu como essa manteiga aqui, fica uma semana sem comer aquela manteiga e faz o teste, entende? Não são coisas, não são experimentos que vão te causar problema de saúde. São experimentos que a pessoa consegue ir fazendo e testando. Então, eu estou com o organismo limpo, estou me sentindo bem. Aí, comi um pedaço de linguiça, aí inchou o lábio. Entende? Então, é observação mesmo, é autoobservação. Isso aí ajuda muito E aí você vê que certas informações que são passadas, aí você descarta porque a sua experiência te diz o contrário. Agora, na infectologia, na penúltima linha, página 3, tá? Você poderia comentar o efeito da interdisciplinaridade na reunificação do conhecimento? Por causa da especialização, né, da superespecialização, a gente acaba separando os conhecimentos.
Mas aí você chega num ponto, chega num limite, que você vê uma necessidade de voltar. E aí voltar para quê? Para interdisciplinaridade, para juntar de novo algumas ciências. Por exemplo, você vê termos até, quando fala de linguística, né? Você vê termos sendo emprestados da física para a biologia, ou da biologia para a psicologia, e também tipo de raciocínio que é usado mais numa área do que na outra, eles entrando de novo em contato, porque você tem a necessidade de ir atrás de uma coisa que, mesmo, às vezes dá uma sensação de que esgotou, né, quando especializou demais. Não que tenha esgotado, mas isso aí é um movimento de retorno, de retomada ao contato entre as disciplinas, entre as ciências. Essa reunificação do conhecimento, né? Agora, na enumerologia, ela pede para você explicar a inclusão do turismo na última enumeração. Está na página 3, Alba. Tem lá o seminário, a conferência, o colóquio, o congresso, palestra, intercâmbio, turismo, né? O que é o turismo aqui? Quando você tem todas esses eventos aqui, isso aqui, se você faz um evento internacional, é natural que dentro que haja viagem, que hoje a gente fala não só em turismo de lazer, né, mas turismo científico, turismo de negócios. E sempre que você tem um evento, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, o pessoal que vem fazer evento aqui nos hotéis, aí tem aquele dia que ou à tarde ou de manhã os participantes do evento eles vão às cataratas, né? Ou se for na área mais técnica, vai fazer uma visita técnica a Itaipu. Então acaba tendo o turismo aí inserido também. Faz algum tempo que eu já tenho fora dos laboratórios, mas todos os congressos eram em cidades que tinham lugares que era as férias. Então era ir para um hotel muito bom, era para ter comida muito boa, sabe, piscina, coisas que a gente não estava habituado a fazer no nosso dia a dia. Então ir para cidades e com atrativo turístico era como se fosse um presente, né? Para a gente mesmo, para o pesquisador, apresentar o dado e, ao mesmo tempo, um momento de trabalho, motivação, lazer. Claro, claro. Não, certamente eu entendo que na hora da escolha desses locais de congressos e esses eventos, isso conta muito, porque é o que você comentou, é muito importante, é um atrativo do evento, né? A questão da condição, da condição local em relação ao turismo, né? É bem interessante essa junção. Agora, Alba, na binomiologia, você poderia aprofundar a busca inteligente do binômio cultura lógico-matemática, cultura humanista? Para a gente não ficar só achando que a lógica matemática que é o melhor de tudo, né? E esquecer da abordagem fenomenológica, por exemplo. Inclusive, os testes de QI, eles têm essa abordagem lógico-matemática e são testes, são tipos de testes que são válidos, porém são limitados. Se você aplicar o teste numa cultura, numa comunidade específica, você tem resultado bom, mas na outra não tem resultado bom, tem resultado ruim. Por quê? Por causa do tipo da educação, da lógica matemática que foi exigida ali. Me lembrou muito, tem uma, não sei se é uma charge, é uma chargezinha. Tem um professor sentado atrás de uma mesa no campo, assim, né? E tem uma árvore. E aí na frente dele tem um elefante, uma cobra, um macaco, um peixe dentro de um aquário? Não sei. E tem vários bichos, né, diferentes assim. E aí ele fala assim, nós faremos agora um teste, né, equitativo, né, igualitário, assim, horizontal entre vocês. Todos deverão subir naquela árvore, né? O teste é o mesmo, né, mas não considerou as especialidades, não considerou a diferença de um para o outro, né?
A escola é um pouco assim, né? Agora, na mitologia, na primeira linha, você poderia expandir o mito de a ciência demandar capacidades extraordinárias do indivíduo? Esse é muito comum e também é visto na divulgação midiática. Sempre vê o cientista é aquele cara com cabelo, né, todo... Eles usam muito a foto do Einstein, né? O Einstein, o super usado. Ou então, quando faz charge, Estereótipo do está sempre, né, todo desmantelado e tal. Ninguém está organizadinho e tal. É engraçado. E aí, dentro desse visual, também tem a capacidade extraordinária. Então, quando você pensa, cara, Newton, né? Era o cara e eu nunca vou conseguir alcançar o que ele alcançou, eu nunca vou conseguir descobrir alguma coisa, assim como Tesla descobriu, né? Leibniz, né? A Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel, gente, né? Então, a ciência em si, ela não demanda capacidades extraordinárias prévias do indivíduo, demanda esforço. Quanto tempo que aquela mulher ficou lá mexendo os metais até descobrir que o rádio, sabe, na hora de separar, levou anos ali, levou muito tempo. Então, não se fala disso. Se fala só da ideia, a pessoa teve a ideia, vou tentar descobrir alguma coisa, e aí já pula para a descoberta, né? Pula para quando já está pronto. É a história do mito também, da inspiração sem transpiração. Também é. Isso aí. Relação com o que você está falando. E também ela pergunta sobre esse mito do salto científico. Esse do salto. O salto é esse, de que não existe uma linearidade. E também, assim, a ciência ela é composta. Se você pegar, por exemplo, tem a história daquela fórmula E igual a mc ao quadrado. Tem um documentário no YouTube, que é fácil de encontrar, e aí você coloca lá, e ao longo dos séculos, vários cientistas descobrindo coisinhas, até chegar, né, num conhecimento, aí o cara usou para chegar àquela conclusão ali. Mas esse conhecimento ele foi composto de outros pequenos passos na ciência. Então, não ele descobriu uma fórmula, não. Ele descobriu com base no que já estava sendo falado antes. Aquela coisa, sou pequeno, mas subo nos ombros dos gigantes, né? Os gigantes são pessoas também tão capazes quanto eu que estudaram no passado. Isso é bom para os professores às vezes não taxarem uma criança, você é inteligente, você não é. E aí a criança tem uma capacidade fantástica de chegar à carreira científica, mas ela não se motiva, porque aí no meio do caminho tinha alguém que falou, mas isso aí não vai dar em nada, né? O livro da professora Lorela Casella, quem é criativo levanta a mão, né? É bem legal. Agora, Alba, na culturologia, página 4, final da 2ª linha, você poderia abordar a cultura dos círculos de pensamento? Os círculos de pensamento sempre existiram. E essa cultura, eu acho até que ela está sendo... Eu acho que ela está sendo incentivada aqui no círculo mental somático. Com certeza. Né? E também eu acabei vendo algumas fotos de pessoas aí fazendo uns piqueniques e tal. E esses piqueniques eles não são só para comer, não, gente, eu sei. Tem gente aí também se reunindo assim para discutir, são pensadores juntos, entende? É aquela coisa, estamos num café discutindo um assunto, estamos num almoço, mas é um círculo aqui, é uma reunião, não só para, né, o gastrostoma, mas é uma reunião para a gente pensar, para
para a gente desenvolver o pensamento científico também. Falar nisso, o tema do Círculo Mental Somático de sábado, dia 7, é pensatas polêmicas. Legal. Quem puder comparecer vai ser interessante. Eu, infelizmente, vou estar em curso, né, que tem um acoplamentário, mas bacana esse tema. Agora, até fiquei pensando, será que eles vão levar algumas polêmicas, algumas pensatas, ortopensatas polêmicas, ou vai ser a discussão de modo aberto? Né? Devem trazer, né, exemplo. Devem trazer algumas para dar molho, né? Agora, vamos lá então, Alba, na parafatologia, na página 2, segunda linha. Paradigma vigente influenciando a parapercepção. Como fazer para evitar o máximo possível tal influência? Esse paradigma vigente que influencia a percepção me fez lembrar de uma história. Isso aí foi uma coisa que eu ouvi que talvez estivesse na história, tá? Talvez, se alguém souber que é mito, pode falar. Que tinha uma tribo e um pesquisador estava nessa tribo e ele estava do lado de um rio. E aí, à medida que os companheiros dele foram para o outro lado do rio e foram desaparecendo, assim, foram ficando, né, pequenininhos, aquela população que estava no lado original falou que não conseguia mais enxergar, mas do outro lado do rio o pesquisador conseguia enxergar os colegas dele lá. E ele falava assim, mas está lá, não está vendo? Aí ele, não estou vendo, lá não tem mais nada. Então, o quanto que a gente não vê porque a gente crê que não há mais nada, né? Não estou vendo porque não tem mais nada. Não, você não está vendo porque você não está vendo, né? Mas qual é o nível de cerceamento, de crença, que limita o nosso pensamento? E aí, para não ficar nisso, o tempo todo a gente tentar pensar fora da caixa e né, ampliar o contexto e desconfiar das formas de pensamento que a gente tem mesmo. A gente pensando aqui nas parapercepções, né, no nosso parapsiquismo, é preciso cuidar, né, para a gente não ficar com apriorismo e pré-concepção, já querendo ver o que não é, ou então forçando, até, por exemplo, a gente pegando aí o caso das religiões, né, a pessoa tem as visões, as aparições, ocorrem em função daquela cultura local, né, em função do que faz sentido para aquela comunidade, né? É uma outra vertente, né? Quer dizer, esse tema, essa colocação que você fez, ela tem esse cunho mais nosográfico, mas tem uma coisa neutra também, né? De ser uma maneira, por exemplo, se a gente pensar, estou colocando uma outra abordagem, por exemplo, se a gente pensar na questão da transfiguração do psicossoma dos nossos amparadores, né? Eles usam esse recurso, muitas vezes, para comunicar com a gente, não é? Em função do que a gente consegue. Dulce, que é mais apreensível, Dulce, melhor para a gente. Né? Tem um livro que explica exatamente o que a nossa percepção, como funciona a percepção, que é aquele livro, O que o Cérebro Tem para Contar. É um neurocientista, ele faz vários experimentos mostrando por que existem esses filtros de seleção da percepção. E então, é interessante o livro. Ele mostra que o que a gente vê tem 3 vias. Tem uma via o quê? Tem outra via do movimento, que é o tátil, né? E tem outra via que é o e o daí, que é o que sentido tem isso. Então, de repente, a pessoa vê, mas aquilo não tem sentido. Ela digamos assim, é interessante ler que ele explica exatamente como o cérebro percebe e como que tem coisas que podem ser não percebidas porque não tem sentido e aí o cérebro não decodifica aquilo e não é visto. Então, por isso que o processo de aprendizagem, educação, ajuda a nos perceber um tipo de realidade, mas ao mesmo tempo pode nos ensinar a não perceber outro tipo de realidade. Então, a questão de viajar, trocar de país, ler outros idiomas, ajuda nesse processo. O professor Alba, falando em cima dessa fala agora,
tem aqui na fatologia o reconhecimento do erro enquanto trafor do pensamento científico. Você já comentou um pouquinho, mas eu queria que você fizesse um contraponto da síndrome, o mito do PhDeus. Pois é, para o PhDeus eu imagino que seja muito difícil ele reconhecer um erro de cálculo, um erro, né, de conclusão. Aí eu acho que eu indicaria, sabe o que eu indicaria? O verbete do professor Guilherme Kunz, PhDeus, que é muito bom. Tem o verbete. Você sabe aquela pergunta, aquela piadinha, que diferença tem o PhDeus de Deus? Não. O PhDeus acha que é Deus, Deus tem certeza. Agora, foi aí, Maria Luísa? Podemos seguir? Agora, professora Alba, a alfabetização científica, segundo Ático ou Atico Chassot, representa o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazerem uma leitura do mundo onde vivem. Poderia representar uma reforma no atual sistema educacional que há tempos se mostra obsoleto. Na sua opinião, seria a alfabetização científica, o aprender com o entorno, um caminho para a educação, para uma educação voltada para o autoconhecimento? Eu acho que faz parte da educação, da alfabetização científica, o autoconhecimento, né? A alfabetização científica ela já existe nas escolas, só que ela é feita da forma que a gente sabe, aí, um pouco limitada. Mas se você inserir tópicos ou métodos a exemplo de aprendizado com base em problemas, a autopesquisa, né, a própria autopesquisa, o ensino da empatia nas escolas, isso melhora. Esse modo como a gente aprende ciência, isso aí, por que a ciência também não é tão ensinada da forma como, né, a gente gostaria? Porque a ciência ela veio como uma resposta à necessidade a atender ao mercado de trabalho. O que tinha antes? Tinha direito, né, quando apareceram as primeiras universidades no Brasil. Tinha direito, não sei se tinha alguma parte de saúde, mas o direito era, né, o topo, assim. E com os Estados Unidos vendo que lá para 40, 50, vendo que o Japão estava crescendo em termos científicos, aí os Estados Unidos correu atrás e aí, como a gente é muito influenciado, acabou, né, espraiando essa forma de tentar ensinar física, matemática desse jeito assim. A gente tem uma alfabetização científica, mas ela ainda é um pouco limitada, né? E com base em experiência dos outros. Acho que está na hora de a gente começar a fazer a nossa forma de fazer ciência, né? Agora, na tecnologia, na página 2, ela pergunta como funciona a técnica da observação participante. A observação participante é que o experimentador ele não exclui a sua participação no experimento. Ele sabe que ele observar o experimento tem influência, tem interferência naquele evento, naquele fenômeno que está estudando ali. Ok. Você queria perguntar? Não. Podemos seguir? Frase enfática? Para ela comentar? Deixa eu ler, então. Então, é isso que eu queria falar. Você fala que eu achei interessante essa aqui. A cultura científica é alcançada e ampliada por meio da alfabetização pesquisística, da transição do fechadismo hermenêutico para o abertismo e da democratização do saber científico. É interessante que você pôs a alfabetização pesquisística, é o começo, né? É o começo,
começa com a alfabetização, né? E aí você adquire cultura, você desenvolve cultura. E eu botei também a democratização do saber, porque uma coisa que me chamou a atenção, eu até carrego para cima e para baixo um adesivinho que é cidadão cientista. Um evento, acho que era de zoologia, a gente estava traduzindo, alguns pesquisadores aproveitavam a comunidade para participar da pesquisa. Como é que era? Eles davam uma câmera, escolhiam uma pessoa, né, ou outra ali, um número X de pessoas da comunidade, davam a câmera para a pessoa, e quando a pessoa visse um papagaio daquela cor, tal assim, que ela identificasse o local, tirasse uma foto e mandasse pelo WhatsApp ou pelo, né, sistema que eles tinham lá. Então, com isso, eles iam, ao mesmo tempo, fazendo parte da pesquisa, o cidadão cientista, né, e também queriam saber para que aquilo. E aí os pesquisadores explicavam de volta por que era importante a presença daquele pássaro ali, em termos de saúde da mata, saúde das águas, saúde da própria comunidade. Então, a comunidade ela se inteira do porquê que está sendo feita pesquisa, de como é feita pesquisa, e surge o interesse do cidadão de fazer pesquisa também. Né? E é uma coisa simples, tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp. Tá ótimo, pessoal, nosso tempo está esgotando. Eu queria só fazer um convite, quem tiver interesse, a gente vai ter um acoplamentário agora sobre parapoliticologia, tema bem propício ao momento da CCCI, ao momento do país. Então, é de 6 a 8 de novembro, portanto, começa depois da manhã, né, sexta-feira, e os epicões são Hernani Brito e eu do Cidal. Então, todos convidados, quem quiser participar pode se inscrever aqui na recepção do CAEC. E, professora Alba, então, muito obrigado. Agradecemos a participação, aguardamos os próximos verbetes, tá certo? Professor Otto, também você pode retomar a escrita. Professora Tanise também, presente aqui. A gente está vendo quanto que tem conteúdo aí propício, né, para neoverbetes. Os dois aqui já estão encaminhados, 2 verbetógrafos, verbetes no prelo, não é isso? Pessoal, aí também os presentes, né? Eu estou vendo que tem gente aí também já com verbete. Quem não tem, por favor, participe da Enciclopédia da Conscienciologia, a nossa mega GESCOM grupal da CCCI. Então, nossos teletertulianos, muito obrigada. E vamos aqui aos nossos anúncios finais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 36 perguntas online respondidas. Para amanhã, teremos o verbete Noite de Gala Mnemônica, pela especialidade da holomemoriologia. E o verbetógrafo, professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.